Nivaldo, tá uma outra polêmica agora quanto ao objeto, né? Se foca apenas no presidente, no governo federal propriamente, ou se estende para governadores e prefeitos. No requerimento que foi lido agora há pouco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apensou ali um pedido de aditamento, né, para incluir governadores e prefeitos. Até que ponto essa investigação pode atingi-los? Me parece que é só para aplicação de verbas federais. Isso inclui, por exemplo, corrupção, desvios, improbidade, mau uso dos recursos. Ou seja, é possível a CPI, ao final, propor o indiciamento de um governador ou outro que aplicou mal esse recurso, ou mesmo materiais que foram enviados pelo governo federal, máscaras, respiradores, testes de Covid. O que você vê de possibilidade concreta de realmente gerar um resultado em termos de processo criminal? Eu queria acrescentar, até como exemplo, né, para exemplificar a pergunta do Renan, que o procurador Hélio Télio, que já esteve aqui conosco também no Antagonista, ele sintetizou esse dilema, né, que o Renan acabou de colocar aqui. Ele disse o seguinte, diante da pergunta, né, o Senado pode investigar se prefeitos e governadores foram omissos no enfrentamento à pandemia ou se adotaram as políticas públicas que lhes cabiam dentro das suas possibilidades? Ele responde, não. E aí ele pergunta, o Senado pode investigar o que essas autoridades fizeram com os recursos federais? Sim. Eu acho que a grande dúvida é entender essa diferença, né? Sim, sim. Vamos lá. Nós estamos como que num campo de batalha, né? O objeto inicial, a CPI tem 3 requisitos, creio que isso tenha sido falado na live de ontem, mas a CPI tem 3 requisitos. Prazo certo, assinatura de 1/3 do membro da casa em que ela vai ser instaurada, e um fato determinado. O fato determinado seria no início, né, nesse primeiro requerimento apresentado pelo senador Randolph, a omissão ou a ação do governo federal em relação ao tratamento da pandemia. Pois bem, como estamos numa arena de guerra, isso afeta diretamente o Executivo Federal, e como uma estratégia, os aliados do governo exigem que não se restrinja somente à esfera federal, que também sejam investigados governadores, que também sejam investigados prefeitos, nos seus possíveis atos comissivos ou omissivos que dificultaram debelarmos logo essa pandemia, essa crise. Pois bem, a pergunta é, pode? Pode. Nós temos a federação, uma tripartição, União, estados e municípios, né, e a CPI instaurada no Congresso Nacional, inicialmente, ela tem que fiscalizar, é um ato de fiscalização, é um ato fiscalizatório, ela tem que fiscalizar atos praticados na esfera da União, na esfera federal. E os atos omissivos ou comissivos praticados no Estado deveriam ser objeto de CPIs estaduais e assim por diante. Pois bem, mas acontece que, como o Renan colocou na sua pergunta, nós temos um sistema federativo em que recursos da União são canalizados para os estados e para os municípios. Então, essa verba, ela pode e deve ser, sim, fiscalizada pelo Legislativo, com auxílio do TCU. Então, a CPI pode adentrar, sim, nesses aspectos, pode, não vai trabalhar com a lisura ou não da atuação do Executivo Estadual propriamente dita, mas vai poder verificar se, no uso dos recursos oriundos da União, se fizeram com o zelo devido, seguindo os ditames da lei, verificando se tudo foi feito corretinho. Essas questões podem ser, sim, objeto da CPI, e as autoridades responsáveis pela gestão dos recursos que chegaram no Estado ou no município de origem da União podem ser chamados para prestar depoimentos na CPI, tranquilamente. O Renan ainda perguntou o seguinte, a CPI pode, ao final, sugerir, né, que essas autoridades estaduais ou municipais sejam responsabilizadas? Sim, no relatório final pode ir o encaminhamento ao Ministério Público competente,
né, para que esse Ministério Público venha e apresente as devidas ações reparatórias ou as ações penais que o Ministério Público julgar cabíveis. Veja que a CPI, ela não determina, nesse caso, a abertura de um procedimento, a instalação de um inquérito, mas ela sugere, ela indica, ela mostra os indícios de crimes cometidos ou de desvios cometidos e manda as autoridades competentes iniciarem o devido processo legal. É algo assim.